Vamos lá, pessoal. Esse então é o segundo vídeo falando aí de gráficos, especificamente para quem está trabalhando aí com séries temporais, né? Então, seu dado está distribuído aí na linha do tempo. Então, vou dividir aqui minha tela novamente. Acho que vocês já estão vendo minha tela. E estou aqui nas informações de série temporais, né? Então, o que a gente faria aqui para perceber? Então, a primeira coisa, vamos lá. Seria um gráfico de... Seria aqui um gráfico de linha, né? Então, tá lá. E a gente vê... Peguei muito mais dado do que ele efetivamente tinha, né? Ele tem daqui até aqui. Então, seria aqui um gráfico de linha. Você vê essa tendência de crescimento, por mais que tenha essa variabilidade aí no meio do caminho. Se a gente quiser diminuir essa visão de variabilidade, se quiser ver realmente qual é essa tendência, em vez de trabalhar com todos os números isoladamente, a gente poderia trabalhar com o chamado média móvel, né? Então, a gente pode trabalhar, em vez do número em si, poderia fazer uma média, né? Em inglês, então seria average ou média dentro do sistema. A gente pode pegar a média móvel por exemplo, do trimestre, né? Dos últimos 3 meses. Né? E aí, se eu for descendo aqui, ó, ele vai pegar os próximos 3 meses. E aí vai. Então, posso fazer isso até o final. Né? Que a cada ponto eu vou ter sempre a média dos últimos 3 meses. Se eu exibir agora o gráfico das médias e não dos números definitivos, essa variabilidade vai estar muito mais suavizada, tá? Já diminuiu bastante. Se em vez de 3 meses eu pegar, por exemplo, 6, né? Vamos lá, pegar 6. Peguei dos últimos 6, apliquei isso aqui para todo mundo. Vamos lá, exibir como gráfico, tá? Muito mais suave aí. Só esse cara que ficou errado aqui, que ele pegou um average, né, de uns números que não tem ainda, né? Esses dois últimos ficaram... Quer dizer, na verdade, os 6 últimos vão estar com problema, né? Então, esse é o último cara certo. Vamos apagar esses que não tem tanto sentido. Então, beleza. Aqui você vê realmente essa tendência de crescente, né, de crescimento quase que linear, né? Então, isso é uma técnica importante para analisar a série temporal. Eventualmente, você trabalhar um pouco com essa média móvel para você ver essa linha aí de tendência. Outro ponto importante é avaliar a sazonalidade, como eu estava falando, né? Então, a sazonalidade, a gente volta lá a trabalhar com os dados originais, né? Só que aí a gente tem que deslocar eles na linha do tempo, né? Aqui ficou até fácil, a gente vê como ele é um dado recorrente anual, você percebe claramente qual é a sazonalidade disso, né? Então, esse ciclo dele aqui vai se repetir, né, a cada 12 meses, né? Então, esse janeiro aqui provavelmente vai estar muito parecido com esse outro janeiro de cá, né? Que vai estar, por sua vez, muito parecido com esse janeiro de cá, né? Então, você desloca isso na linha do tempo e aí você percebe muito claramente esses ciclos de sazonalidade, né? Então, muito parecido com o que a gente fez no outro vídeo, né? Então, tá lá. Você vê esses picos de sazonalidades aí na metade do ano, em julho e em março, né? E com a subida na final do ano aí em dezembro. Tá joia? Um outro ponto interessante de série temporal, né? Principalmente para comparar, inclusive, dois indivíduos, né? Vamos pegar esses dois indivíduos aqui e comparar, né? Então, tá aqui. Fazer cada um deles isoladamente. Tá aqui o José. Então você vê claramente que ele está numa crescente. E tá aqui a Maria. Você vê também que ela está numa crescente. Visualmente, difícil perceber se um está melhor ou pior do que o outro. Você vê que os dois estão
crescendo, né? Mas qual é a velocidade desse crescimento, né? Isso é alguma coisa que a gente consegue medir, né? Então, como é que a gente consegue medir? É a ideia do próprio conceito de derivada, né? Ou de uma forma mais simples aqui calculada, você simplesmente faz a diferença, né? Faz a subtração aqui, a variação de um dia, né? Ou no caso aqui de um mês para o outro. Se fosse uma ação na bolsa, poderia ser de um dia para o outro, né? Ou diferença de minutos, horas dentro do pregão do mesmo dia. Então tá aqui, ó. Fiz a diferença, ela teve essa variação aqui de 3 unidades entre um mês e outro. Ele aqui, no caso, o José, né? Se a gente fizer isso até o final, você tem aí essa variação. O mesmo cálculo que a gente fizer aqui também para Maria, a gente consegue calcular essa diferença, né? Então, o mês futuro menos o mês anterior. Então, tá lá. Se a gente agora exibir o gráfico disso aqui, a gente vai perceber a velocidade. Então, você vê que ele está crescendo, que ele está evoluindo. A que velocidade? A essa velocidade acelerada, né? Você vê que a velocidade dele está aumentando constantemente, né? E a Maria, né? Vamos olhar ela. A Maria também está aumentando a velocidade constantemente. Os dois parecem meio que uma reta aqui, só que a Maria parece uma reta, mas ela não é exatamente uma reta. Ela tem talvez uma aceleração um pouco maior aqui. Visualmente é talvez difícil de ver. Como é que a gente vê isso mais claramente? A gente pode calcular não só a velocidade, mas a aceleração também, né? Vamos olhar agora para a aceleração. Se a gente fazer a segunda derivada, né, a segunda diferença aqui, a gente consegue fazer esse cálculo, fazer essa diferença. Desce com S, tá lá. Para Maria, a mesma coisa, desce com esse. Calculei essas diferenças. E vamos ver lá aqui para o José como é que está a aceleração dele. Então a aceleração do José está na faixa aí do 3, mais ou menos, né? Em algum momento chega em 4 e algumas vezes baixa para 2, mas na aceleração na média aqui do José, ele está entre, principalmente no 3, variando entre 2 e 4, né? Essa é a aceleração dele. Já a Maria, ela deve estar com um pouco maior, ela está inclusive com aceleração ainda meio que crescente, né? Poderia fazer um outro cálculo de diferença aqui, mas a Maria está alguma coisa entre 5 e 9, ou seja, a Maria está crescendo mais aceleradamente do que o José, né? Inclusive esses dois gráficos primeiros aqui, a gente enxergar eles numa única, né, lado a lado, fica mais fácil de ver, né? Eu coloquei separadamente já para causar esse efeito. Deixa eu trazer a Maria para cá, porque fica mais fácil. Certo? Então está aqui muito mais claramente, a gente consegue ver que realmente a Maria se descola de José. Ela tem uma curva aparentemente parecida, mas ela tem uma aceleração realmente maior e se descola, tá joia? Então esse é o segundo vídeo, né, para essa parte de série temporais. A gente vai fazer mais um específico pensando na questão de análise financeira, né? Quem está trabalhando com ações, índices e tal, vale a pena ver esse outro vídeo. Obrigado.